Olá para todos! Esse é um olá muito especial, viu gente? Porque tá apertadinho de saudade, mas também é um olá cheio de alegria, porque está repleto de expectativa, de esperança, de que em breve possamos estar novamente juntos, trocando abraços e compartilhando dessa preciosa comunhão. Vamos prosseguir então em nossa reflexão na carta de Paulo aos Gálatas, como temos feito, e hoje chegamos especificamente a um texto que também é um texto muito interessante, do capítulo 3, versículos 15 até 25. A gente já sabe pelos estudos anteriores que o evangelho ele corre perigo ali na Galácia, porque está em andamento o abandono do evangelho da graça. O objetivo do escrito, então, de Paulo é exatamente de influenciar os Gálatas para retornarem à fidelidade ao Evangelho que foi por ele pregado e por eles recebido. Haviam ali alguns opositores do Evangelho da Graça que pressionavam para que os Gálatas fizessem a circuncisão e de algum modo para que eles abraçassem a lei mosaica. É possível até mesmo que esses opositores proclamassem uma espécie de manifesto teológico declarando que o homem só é justificado perante Deus se observar a lei de Moisés. Mas para Paulo o que estava em jogo era o desvirtuamento do Evangelho de Cristo nessa perspectiva. E ele vai deixar muito claro, vai enfatizar que eles não devem se iludir, os Gálatas, porque a escolha não se dá entre duas possíveis formas de evangelho. Paulo vai enfatizar que outro evangelho, na verdade, é um não evangelho, porque evangelho, de fato, há um só e é o que Paulo lhes havia já anunciado. O apóstolo, então, ele quer salvá-los da queda no legalismo judaico, ou seja, ele quer salvar os Gálatas de cair na autossuficiência que invalida a graça de Deus. Fica muito claro que a fé cristã ela denuncia a autossuficiência de praticantes das obras da lei e a fé cristã também nos desafia a uma entrega, a entrega à lógica do amor voluntário, gratuito, que é, na verdade, o que caracteriza o projeto do Pai e a realização histórica de Cristo. Paulo se refere, desse modo, a todo o conjunto de normas, regras que comandava a vida dos judeus piedosos. Paulo vai dizer que tudo isso é totalmente incapaz de ser uma via para tornar o homem justo. Paulo tem em mira aqui a orgulhosa ostentação das próprias obras. Se achar bom o bastante para merecer pelo que faz. É isso que ele tem em mira. Essa tentativa de autoafirmação, o orgulho de quem se impõe então perante Deus e também acaba por desprezar os que não praticam a lei. Fica claro então que é injustificado retornar à submissão da lei. Porque retornar à lei demonstra que o homem se define em relação a ela, se considera justo, se observante, né? E assim considera-se justo, merecedor por suas próprias obras. E se considera transgressor se não a observa. E aí o apóstolo Paulo então se esforça para mostrar que a fé em Cristo ela constitui a única via histórica que é capaz de conduzir o homem à salvação. Para isso, Paulo recorre às Escrituras com o objetivo, então, claramente pastoral, que é o de recuperar os Gálatas para a verdade do Evangelho. Paulo ele vai explanar que, por meio de Cristo, nós somos libertos da escravidão da lei. Em última análise, da escravidão de nós mesmos. Então essa é a grande tese de Paulo. Por meio de Cristo, nós somos libertos da lei. Para Paulo, a tendência legalista dos Gálatas significa acabar por cair sob o domínio da carne. Na realidade, confiar
na prática dos mandamentos, é um ato que encerra, que fecha a pessoa na sua autossuficiência religiosa. E isso impede de que essa pessoa seja livre, né, seja liberta para um responsável diálogo com o Deus de Jesus Cristo e com a sua ação que é plenamente gratuita de salvação. O apóstolo então vai usar duas ilustrações para aquecer o coração dos Gálatas quanto a essa maravilhosa verdade do Evangelho da Graça. A primeira ilustração que Paulo vai usar é a do testamento. Ele vai usar essa ilustração para mostrar que a promessa é anterior à lei, dos versículos 15 a 18. Vamos lembrar um pouquinho antes aqui que no judaísmo, Abraão ele era visto como um protótipo do praticante da lei divina, que foi promulgada mais tarde no Sinai. Abraão também era visto como uma figura exemplar do homem justificado com base nas obras da lei. A fé de Abraão, então, tinha sido interpretada no judaísmo como um mérito adquirido. Eles citavam a prontidão de Abraão em sacrificar o seu filho Isaque e citavam também que Abraão trazia na sua carne o sinal da circuncisão. Desse modo, os filhos de Abraão só poderiam ser, então, os circuncisos e observantes dos mandamentos da lei de Moisés. Mas Paulo vai afirmar que é por meio de Jesus é que somos livres da escravidão da lei. O apóstolo desenvolve uma argumentação bíblica totalmente centrada em Abraão. É perceptível nessa argumentação a intenção de contrapor a lógica da gratuidade, do dom, que é própria da promessa, contrapor a lógica do mérito, própria do fazer, que é de fato o que caracteriza a dinâmica da lei. Então, para falar do caso de Abraão, Paulo recorre a um argumento tirado do campo do direito, que é a primeira ilustração que ele faz. E ele diz assim: Deus firmou um testamento de modo legítimo. Um testamento ele não pode ser depois anulado ou completado, né? O testamento ou aliança de Deus, no qual estão contidas as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, não pode ser, portanto, anulado pela lei. Por quê? Porque a lei veio depois das promessas. O apóstolo vai deixar isso muito claro. Para Paulo, o importante agora é explicar, assim, quem é o destinatário das promessas. Em particular, as promessas foram feitas à semente de Abraão, a saber, a Cristo, explica o apóstolo. Em seguida, o apóstolo Paulo demonstra que nada pode ser alterado ou revogado na vontade de Deus. Não a pode anular a lei do Sinai, que foi dada 4 séculos depois. Então, os bens divinos, eles são herdados não graças à lei, mas em virtude da promessa, em virtude da graça, reitera o apóstolo. Em Cristo, nós somos herdeiros de uma promessa que foi feita diretamente a Abraão e não através da lei de Moisés. Bom, nesse ponto, gente, é inevitável que se ponha o problema, a questão do porquê da lei de Moisés. E Paulo vai enfrentar essa questão com grande maestria a partir do versículo 19. E ele vai usar para isso uma segunda ilustração. A segunda ilustração de Paulo é a do pedagogo. Bom, e através dessa segunda ilustração, então, a gente vai perceber que Paulo quer mostrar que a lei tem um papel limitado. Vamos observar aqui com detalhe algumas características da lei que a gente pode apreender nesse texto. Já vimos que Paulo afirma que a lei é um acréscimo, ela veio depois.
E é interessante pensar que esse vir depois não é apenas um dado cronológico, mas é também um sinal de inferioridade. Bom, mas com qual objetivo foi acrescentada? Para dar vida às transgressões. Lemos em Romanos 3:20. Além disso, gente, a lei é passageira, na expectativa da vinda do descendente ao qual se destinava então a promessa. Outra característica que ainda aprendemos aqui sobre a lei é que ela foi promulgada por anjos através de um mediador. Então há aqui uma clara intenção de redimensionar o lugar da lei. Mas segundo o fio condutor do discurso, alguém poderia aí concluir apressadamente que a lei vai contra as promessas divinas. Bom, isso a gente vê também que é logo rejeitado, rechaçado com ênfase. Não é possível que a lei seja colocada como uma realidade que concorre com a promessa. Isso simplesmente porque a lei não possui qualquer eficácia salvífica. Bom, aí prosseguindo no seu objetivo, Paulo vai comparar o tempo da lei ao tempo da menoridade. Veja bem uma característica, uma peculiar daquela época. Era muito comum, então, naquela época, confiar a educação dos filhos a um pedagogo. Mas aqui, ao invés de pedagogo, a melhor tradução seria a de guardião, porque o termo no grego não é um termo que significa mestre. O pedagogo ou guardião, na realidade, ele era um escravo que fazia a guarda do filho menor do patrão. Esse escravo vigiava o filho, punia o filho. Seria então uma interpretação infiel do texto ver aí uma finalidade pedagógica da custódia legalista. Esse escravo severo, ele na verdade ficava vigiando, corrigindo e castigando as crianças. As crianças, elas ficavam sob os cuidados desse escravo até que chegasse então à maioridade. O pedagogo era como que a espécie de um dono das crianças. E assim também era a lei, no tempo antes que o povo de Deus se tornasse adulto. Muitas normas, muitos preceitos, muitas proibições, castigos, um monte de regrinhas que se tornava uma verdadeira escravidão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Ela pode ser comparada a um espelho. Se eu olhar agora para esse espelho, eu vou ver alguns defeitos ou alguma sujeirinha aqui no meu rosto, na maquiagem. Olha só, a lei mostra a minha sujeira, mas ela é tão incapaz de retirar essa sujeira de mim, do meu rosto, quanto também é o espelho incapaz de me limpar quando eu me olho para ele. A lei, na verdade, então, ela serve para me convencer do pecado e, por isso, me conduzir a Cristo. A lei, ela me ensina que eu sou um pecador, mas ela não me torna justo. A lei também me revela que eu estou morto, mas ela não tem poder algum de me fazer viver. A lei também me faz ver que eu careço de força, mas ela não me dá nenhuma. Gente, o próprio Jesus que se entregou à morte para nos arrancar desse mundo mal, dessa lógica egoísta, excludente, vigente no mundo, o próprio Jesus, ele não escapou da maldição da lei. Porque a lei, ela declara que é maldito todo o que for suspenso no madeiro. Então, com a chegada de Jesus e pela adesão a ele na fé, o povo de Deus se tornou adulto. Veja, escravidão e menoridade. É assim que Paulo descreve a vida baseada na lei. Ao contrário, a vida segundo o Espírito é liberdade e maioridade.
A justiça que vem da fé, né? Ela parte da constatação de que ninguém pode por conta e mérito próprios obter a justiça, o merecimento, o favor de Deus. Não há então mais diferença entre quem fez a circuncisão e quem não fez. E é daí que Paulo vai afirmar que não há mais diferenças entre as pessoas. Somos todos iguais, no sentido de que todos temos falhas, pecados, sujeira, todos precisamos da graça. É só pela graça que podemos ser acolhidos em Deus por meio de Jesus. E aí a gente vê que repete-se então aquela conclusão que lá no versículo 7 parecia ainda um pouco apressada. Paulo vai dizer que os que creem é que são filhos de Abraão, com o recurso do papel mediador de Jesus Cristo. Assim, a mensagem de Paulo, ela foi atacada pelos falsos irmãos, como nós vimos, né? Pelos judeus cristãos que lutavam por uma restauração de viés legalista judaico ali no interior do cristianismo primitivo. Mas eles não tiveram êxito, porque triunfou a verdade do evangelho da graça. Qual verdade? A verdade da graça de Deus, a verdade de que somos chamados para sermos livres. Livres de quê e para quê? Livres da justiça própria, da lógica meritocrática, da troca, da barganha, da autossuficiência humana, livres para vivenciarmos a lógica da graça. Qual é essa lógica? É a da gratuidade, da generosidade, desse amor incondicional. Deus não nos ama porque somos merecedores ou porque podemos fazer de alguma maneira algo para conquistar esse amor, essa acolhida divina. Mas Ele nos ama simplesmente porque escolheu nos amar. Jesus se entrega, se doa por graça e assim nos ensina a lógica do reino de Deus. Por isso, Paulo diz que ele morreu para nos arrancar desse mundo mau, dessa lógica má. Somos livres para amar o outro, sob essa mesma lógica na qual somos amados e acolhidos por Deus. Essa é a promessa e é pela fé. E isso nos tira, nossa, que alívio, um peso dos ombros e nos faz caminhar proclamando o Evangelho da Graça, nos ensina a acolher o diferente, acolher sem distinção ou exclusão meritocrática. Paulo diz: irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Vocês foram chamados para serem livres. Que amor maravilhoso é esse? A gente vê que é difícil ser inundado, entrar nessa lógica da graça, porque ela nos constrange. É um amor tão grande, tão grande. E eu me lembro aqui agora de como a gente fica juntos, né? Ficamos cantando maravilhoso amor. Você pode cantar comigo? Maravilhoso amor, é o amor de Deus por nós, que nos olha como santos, nos aceita como somos, eterno e sem fim. Maravilhoso amor, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso amor, maravilhoso amor. Que esse maravilhoso amor inunde a sua vida, a sua casa, o seu coração nesse dia e que tenhamos todos uma semana abençoada. Que a graça esteja com você. Um grande beijo.